Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Fermentec e a organização do evento pelo convite e poder estar aqui no dia de hoje. O tema é monitoramento da eficiência termodinâmica de torres de resfriamento. Entende-se por eficiência termodinâmica a economia de energia, né? E o que nos leva, então, à redução do uso de recursos naturais. O que vem de encontro ao propósito da Veolia. O propósito da Veolia é a transformação ecológica. Nos dias de hoje, eficiência termodinâmica, a gente tem que procurar, mesmo que seja numa operação unitária. Precisamos ser eficientes e reduzir custos, né? Essa é uma excelente oportunidade para isso. Nós vamos nos ater, então, aqui, nesses 10 minutos, a falar do equipamento torre de resfriamento, né? Da operação unitária torre de resfriamento. Nós não vamos falar de um trocador de calor sujo, com slime ou com deposições inorgânicas, mas vamos tentar mostrar o que uma sujidade de um enchimento de uma torre de resfriamento pode influenciar na performance termodinâmica da operação do equipamento. Não vamos falar de um trocador limpo, mas vamos falar de o quão é importante ter uma torre limpa, um enchimento limpo, sem presença de slimes ou de deposições inorgânicas. Precisamos monitorar para isso, né? Para enxergar custos, quanto à produção e rentabilidade e confiabilidade do sistema. E quanto a custos, fica bem claro, né? O maior custo envolvido numa torre de resfriamento é com energia, bombas de recalque, ventiladores, exaustores, né? Depois tratamento químico, mão de obra e água. Quanto à produção e rentabilidade, o que um fouling no enchimento de torre pode provocar? Perdas de produção, né? Uma vez que, se eu tenho uma temperatura não tão adequada de resfriamento final, eu posso perder uma troca térmica e ter que reduzir produção. Eu posso ter uma má condensação alcoólica, eu posso ter um condensador com menor produção de energia. Posso causar danos estruturais no enchimento, se caso esse enchimento vier a ter um peso e muitas vezes chega a cair, né? a ter uma catástrofe aí, né? Provocando longas interrupções, custos e reparos caríssimos, né? E até preocupações ambientais. Algum sistema de resfriamento que não consegue atingir a temperatura de suprimento de água fria, costuma-se fazer troca mais altas de água para conseguir temperatura mais fria. E aí causando mais volume de água residuária e maior captação de água. Contra a confiabilidade, lógico que se eu tiver uma temperatura de suprimento mais baixa, eu vou ter um trocador operando mais eficientemente. Ou num sistema de geração de energia, um condensador de uma turbina de condensação, com água mais fria, eu consigo ter um melhor vácuo, uma melhor condensação e posso ganhar em geração de energia. A Veolia lançou dentro da plataforma Insight uma ferramenta que calcula e nos direciona para essa performance termodinâmica. E para isso, alguns fatores estão inclusos nesses cálculos, como o range de temperatura, o approach, que nada mais é que a diferença de temperatura de bulbo úmido e temperatura de água fria, a eficiência térmica da torre de resfriamento. A eficiência térmica nos diz, num sistema desse, o quanto eu estou conseguindo extrair desse equipamento em relação ao seu projeto original, ou a sua capacidade máxima. E para calcular a eficiência, basta aquelas 3 temperaturas. Mas precisamos olhar também para a relação líquido-gás, a relação LG, que nada mais é que a vazão mássica de água pela vazão mássica de ar que está passando pela torre. Isso me leva, e está ligado diretamente a consumo de energia, vazão de água e ventiladores, bombas e ventiladores. Uma LG alta pode me dizer que eu tenho um sistema com eficiência baixa, porque está faltando ar para remover o calor da água que tem que ser resfriada. Uma LG baixa pode me indicar uma alta eficiência, porém é um custo alto com consumo de energia. Um outro parâmetro que a ferramenta calcula é a NTU, o número de unidades de transferência.
O que significa isso? É a quantidade de calor que o equipamento consegue transferir para o ar. Então, a NTU me leva a enxergar dentro de uma torre se eu estou com uma boa área de contato. Vai me traduzir se o meu enchimento tem sujidade, se os meus bicos aspersores estão aspergindo adequadamente, se o meu separador de arrasto está obstruído ou parcialmente obstruído. E, por fim, o ponto central do projeto de uma torre e de operação de uma torre é a previsão de água fria. A previsão de água fria, então, me traduz a performance termodinâmica da operação da torre. E ela depende desses cálculos todos que eu mencionei aí. A ferramenta me traz, como fonte de observação, a possibilidade de eu comparar esses cálculos em períodos diferentes do ano, ou comparar um ano com o outro, ou de dar previsibilidade numa alteração que eu posso simular. Simular uma temperatura de bulbo úmido diferente, uma carga térmica diferente, e ela me traz as informações de forma gráfica e vai historiar isso de uma forma que eu possa consultar e observar essas variações de range, de média de temperatura de retorno e de suprimento, do approach, da temperatura de bulbo úmido e de temperatura de suprimento e a eficiência térmica da torre, comparativamente a períodos diferentes e a anos diferentes. E aqui um caso histórico de um cliente no Brasil, onde a gente tem essa ferramenta funcionando como monitoramento. Uma torre que tinha uma eficiência baixa, na ordem de 40% a 45%, e a gente preconiza que uma torre com eficiência legal tem que ser acima de 60%. Essa torre tinha sujidade orgânica, muito slime no recheio, então adotou-se um procedimento químico para a limpeza desse enchimento, e a gente pôde observar um crescimento da eficiência térmica durante a limpeza e se estabeleceu-se na ordem de 70% a 75% após a limpeza. Ao mesmo tempo, o approach caiu e se estabeleceu numa faixa adequada para o projeto da torre, ou seja, a temperatura de suprimento de água fria aproximou-se da temperatura de bulbo úmido. Então, uma torre eficiente tem que ter sua eficiência acima de 60%, preferencialmente. E, por último, para a gente operar essa ferramenta, nós precisamos medir, fazer as medições dos parâmetros de forma online ou imputar nessa ferramenta. Nós precisamos assegurar que essa torre tem uma manutenção preventiva em termos de enchimento, de bombas, de ventiladores, de bicos. Nós precisamos garantir que o recheio esteja sempre limpo, sem deposições orgânicas ou inorgânicas, com o condicionamento químico adequado, para que então a ferramenta possa me trazer as tendências e a temperatura de suprimento. Além de me proporcionar a possibilidade de avaliar a capacidade extra de resfriamento do equipamento. Se eu tenho equipamento, se eu vou aumentar minha carga térmica, o que vai acontecer? Eu preciso investir em mais equipamento ou ele vai atender a minha demanda? E por último, regular, baseado nas informações da ferramenta, regular ventiladores, regular recalque, bombas, vazão de bomba e o tratamento químico para manter o sistema limpo, de forma a buscar a melhor performance termodinâmica de uma operação de uma torre. Bom, 10 minutos serão isso. Obrigado pela atenção. Estamos à disposição.